novela das 7. Vocês estão conversando demais, hein? Irmãos, estejam atentos ao que diz a palavra de Deus. O nosso Senhor está lutando. Os falsos profetas só predizem paz e felicidade neste mundo para todas as nações. Porém, os crentes vencedores estão buscando a santidade, a oração intercessória, a busca pela separação das coisas deste mundo. Estes se voltaram para Deus de todo o coração e renunciaram às obras das trevas. Nosso Senhor declara que Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna, uma nova vida em Cristo. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Ô Flávio, me arruma um chiclete aí. Ih, meu brother, tem mais não, só tinha esse. Oxe, você é doido? Se a missionária vê você fazer uma bolinha de chiclete, ela vai. Relaxa, meu irmão. Você acha que eu vou pedir inferno só porque eu fiz uma bolinha de chiclete? Pensando que é verdade, né? Eu também não vou pro inferno então não, porque eu toco até no louvor da igreja, essas coisas. Ô, falando no louvor da igreja, você viu como é que o Pedro tocou o baixo todo desafinado hoje? Estragou com o louvor. Claro que eu vi, meu irmão. Bem que podia colocar um baixista melhor que esse cara, velho. Até minha avó toca melhor. Vamos para Tomai posse da vida eterna, Deus. A vida que temos agora na nossa carne é apenas um vapor, que logo se desfará. Saia desta vida adormecida e morta, vida que só tem nome e aparência, mas não produz frutos e nem despertamento espiritual. Não espere o amanhã, pois poderá ser muito tarde. Jesus está voltando e é a ti que Ele quer salvar. Quem acordará e obedecerá ao chamado do Senhor, separando-se e purificando-se de todo pecado? Você pensa que mesmo vivendo uma vida de pecado, mas pertencendo a uma igreja, isso te servirá de escape no dia do juízo de Deus? Pois eis que a oportunidade te é dada hoje, a você que se desviou dos caminhos do Senhor, a você que nunca ouviu a palavra de Deus, mas sente o Espírito Santo te tocando hoje, neste momento. Não hesite em aceitar, pois Jesus lhe chama e quer te dar uma nova vida. O inimigo de Deus fala de tudo para que você não receba Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não tenha medo de amar a Deus, pois foi Ele quem te amou primeiro. Você crê nesta palavra? Amém. Vamos em paz, lembrando que o Senhor logo vem. Amém. Glória a Deus. Amém. Amor. Ô Flávio, Deus tem feito tanta coisa na sua vida e você fica nessa de vai e vem, chove no molho aí. Relaxa, amigo. Eu já conheço Jesus, cara, já sou salvo, ó. Eu e Deus, meu brother. Tudo a ver, cara. Só quero aproveitar a minha vida, né? Se tem uma festa, eu vou. Se é na escola, vixi, melhor ainda. Eu faço tudo que o jovem não crente faz. Mas aí, eu tô lá na igreja todo domingo, lá, ó. Batendo no cartão. Cuidado, Flávio. A vida espiritual não é essa brincadeira que nós estamos pensando, não, né? Temos que ter mais compromisso com Cristo, cara. Não é chato. E então, Marcelo, como você está se sentindo na sua nova vida em Cristo? Eu não sei explicar, sei que sinto uma grande paz nesse dia. Amém. Que Deus continue te abençoando. Quando eu me converti, eu também sentia a mesma coisa. Mas hoje em dia, continuo indo à igreja, levando os meus dízimos e acho que estou fazendo a minha parte. Mas você mandou a pregação da missionária? Ela falou que Jesus pode voltar a qualquer momento. Desde que eu me entendo por gente, até os dias de hoje diz que Jesus voltará de repente. E como ladrão. Velho. Não dá pra buscar somente se guardar na fé. Mas será que Jesus virá? Será que ele volta mesmo? Que espírito de dúvida é esse, velho? Parece
serão chamados, mas poucos escolhidos. Eita Deus. Crentes frios, descuidados e adormecidos, despertem e abandonem vosso mau procedimento. Revestimos de toda a armadura de Deus, pois o inimigo de Deus e da sua igreja move uma guerra sem trégua contra os salvos de Deus. Eis que se aproximam dias de dor e de tristeza, dias de nuvens e de trevas espessas. Convertei-vos agora ao Senhor de todo o coração, com jejum, com oração. Rasguem vossos corações e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor Jesus. Eis que Satanás agora reina impiamente nesse mundo, perseguindo todos aqueles que são servos de Deus e recusam em sua mão ou testa o número do seu nome. A hora em que Deus afastará deste mundo a sua glória, águas cobrirão terras e densas trevas virão sobre o povo de Deus. O Senhor estará atento sobre cada um em julgamento. A geração vencedora levantará os seus olhos e cantará: nosso rei já vem, ele vem para nos salvar, para cuidar dos seus, para gozarmos das riquezas da sua santa cidade. Por que temer a morte? Por que ficar tão preso às coisas desta vida? Por que receio de passar daqui para a eternidade? Por que preferir este mundo mesquinho, decadente e corrupto, em lugar da cidade de ouro e da eterna felicidade? Agora eu posso me lembrar de algumas palavras que eu vi de minha mãe quando eu estava naquela fase de rebeldia com Deus. Por espalhar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu os criei, e eu os culto, mas estava só de corpo presente, porque o meu coração estava longe. Não adianta ficar se lamentando. O melhor fazermos agora é permanecermos firmes no Senhor nosso Deus. Mas o que acontecerá conosco? Nós ficamos, mas está tudo tão normal, tudo tão no lugar, as praças, prédios. Eu esperava que ia acontecer algum tremor de terra, ou sei lá. Gente, eu não sei de mais nada. E pessoal, ouvi dizer que vai passar notícia no rádio sobre as pessoas que sumiram. Pessoas histéricas em estado de choque. Todos estão procurando uma forma para explicar o acontecimento de hoje. Nossos mais conceituados estudiosos tentam chegar a consenso sobre o ocorrido. Pessoas desaparecidas misteriosamente. Policiais, médicos, estudantes, crianças, dona de casa. Milhões de pessoas sumiram em todo o mundo. Carros abandonados sem respectivos donos. Trens desgovernados. Aviões caíram sem indício de seus pilotos. Está um caos por todo o mundo. E nós que ficamos, não sabemos se somos vítimas ou sobreviventes. A qualquer momento, voltaremos com mais notícias. Continuamos com a nossa programação normal. Gente, olha, o melhor fazermos agora é irmos para as nossas casas. E amanhã nós nos encontraremos aqui, viu? Vamos direto para casa. Vamos para casa.
notícias. Mas, Ai, o que será dessa vez? Atenção! Mais notícias extraordinárias. A partir deste momento em diante, fica obrigatório o uso da marca do cidadão universal na mão direita ou na testa. Esta lei foi elaborada por um homem que se tornou líder da nova organização mundial. Em todo o mundo, ninguém mais compra ou vende sem a marca. E agora, com vocês, algumas palavras ao vivo deste líder que se autodenomina o Grande Irmão. Amados, eu venho aqui transmitir em viva voz que a partir de agora todos deverão ter suas marcas. Não dói nada, dura apenas alguns segundos, e aqueles que se opuserem a aceitá-las serão taxados como rebeldes. As pessoas que querem receber a marca, por favor, dirijam-se a um de nossos postos de atendimento. Coloque sua vida em dia com a nossa organização mundial, que deseja sempre o melhor para você, pois queremos vê-lo muito feliz. Que a paz deste mundo esteja convosco. Eu termino aqui o enunciado do nosso Grande Irmão. Por isso, você que ainda não tem a sua marca, corra logo e obtenha a sua. Continuamos com a nossa programação normal. povo de Deus, do Deus Santo, despertem para o som da trombeta. Eis que o dia do Senhor já vem e nós fomos surpreendidos com a vida repentina do Mestre. E aqui estamos nós, não aceitem a marca, era filho do pacto com o príncipe deste mundo. Rejeite o anticristo, sejam firmes no Senhor nosso Deus, pois eis que ele virá e fará o grande julgamento final. Ei, você é daquelas cristãs rebeldes, não é? Pois se você resolveu adorar um Deus que te abandonou, o problema é somente seu. O nosso Deus virá e julgará todos que aceitarem a marca da terra. Senhor, capturamos os rebeldes. O que quer que eu faça? Joga-os aqui. Lá, cá. Ajoelhe-se na presença do grande irmão, a própria santidade. Nós só ajoelhamos perante a presença do nosso Rei, que é Jesus. Sua herege, como ousa insultar a vossa eminência? Pagará caro pela sua ousadia, cristão rebelde. Boa noite. Eis que eu, na minha magnificência, e com todo o poder deste mundo, os condenarei cada um à morte. Um servo não pode servir a dois senhores. Porém, se clamarem a mim, serei complacente e vos perdoarei. E então, o que me diz? Quer se juntar a mim nessa nova era de paz e prosperidade? Alguém? Guardas, tire esses bichos da minha presença! Antes de Deus julgar esta nação, ele vai limpar e julgar sua casa, seus frequentadores e seus obreiros. Este toque da trombeta não tem qualquer relação com o povo ímpio que não conhece a Deus. O julgamento já começou na casa de Deus. Diz o Senhor: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? O final trágico do obreiro enganador e adúltero é sua total cegueira espiritual e perda de discernimento. Eles terminam justificando seus atos vis, bem como a iniquidade dos outros.
cristãos, vocês estão onde merecem. A gente vai morrer, a gente vai ser executado. Não, Bia. Isso significa que nós passaremos a nossa eternidade com o nosso Senhor Jesus. Mas para isso, temos que perseverar e crer somente nele. Henrique tem razão, Bianca. Por nós não termos dado ouvido ao que Deus tinha de dizer, é que não fomos salvos uns com os outros. E essa é a nossa segunda e última chance. E a escolha ela é só sua, Bianca. Você chama isso de escolha? A gente vai ser executado daqui a pouco. O que eu posso fazer? É aceitar a marca ou morrer por um Deus que me abandonou? Essa é a escolha que Deus quer que eu faça? Calma, gente, ela tá nervosa. Mas ela poderá fazer essa escolha consciente, calma. Escuta, Paula, o tempo de fazer escolha já acabou. Desde que houve arrebatamento. Aceite a Jesus de verdade, Bianca. Agora, não aceite esta marca. Pois este mundo vai ser destruído quando o nosso Deus voltar. Bianca, quando tudo isso acabar, nós vamos morar com Cristo lá na glória. Por quê? Por que estão fazendo isso com a gente? Pelo amor de Deus, não mata a gente não merece morrer, por favor, não faz isso com a gente. Ora, vocês são fanáticos ao ponto de morrer, e Deus deixa de deixar seus filhos morrer. Saibam que vocês mesmos são verdadeiros culpados pela própria morte. Deixem de ser covardes, aceitem logo a marca. Deus! Cadê o Senhor que nos abandonou? Eu não quero morrer! E agora? O que será da gente? Não nos resta nem mais uma chance, senão a morte. Boa noite, meus amigos. Estou aqui para oferecer-lhes mais uma oportunidade, uma chance. Entendo, vocês não precisam morrer, pois podem conseguir um lugar de honra em nossa organização, onde levarão uma vida normal e feliz, sendo protegidos por mim. Acredito, não queremos que vocês morram. A única coisa que devem fazer é aceitar a marca em sua mão direita ou na testa. Será um marco em suas vidas. Entendo, não custa nada e é indolor. Olhem para mim. Será que vocês acham que eu quero que vocês morram? Ninguém aqui merece morrer. Aceite logo a marca, tudo ficará bem. Será? Pense bem. Será que vale a pena perder a vida por um Deus que deixa os seus servos sofrerem tanto assim? Será que vale a pena? Eu quero cuidar de você. Venha até mim. Se você obteve essa nova chance, quer essa oportunidade em suas vidas, levante a sua mão agora, em nome da paz mundial, e eu zelarei por vocês. Entendam, farão de tudo para que vocês não venham a mim. Tentarão ludibriar uma tal de utopia dizendo que pessoas foram arrebatadas. Isso não existe. Por isso eu vos falo, venham a mim, aceitem a mim, venham meus filhos, eu quero zelar por vocês. Venha. Organização. Silêncio. Mais alguém? Não. Mais alguém? Pois bem, já que é assim, vamos direto ao assunto. Se vocês escolheram morrer por um Deus que vos abandonou, o problema é de todos vocês. Eu não
vós que sois ímpios, apartai-vos de mim, malditos, para um lago de fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas porém, levarei cada um comigo para o lago de fogo. Eu não posso. Eu quero ir. Meu amigo, como está a sua vida com Deus neste momento? Será que Deus está feliz com o seu viver? Será que você está feliz com o seu viver? Quais e quem são as suas esperanças para o dia de amanhã? Jesus Cristo irá reinar pelos séculos dos séculos. E Ele quer que você entre para o reino dos céus. Não se deixe ficar, e tampouco que essa situação se torne uma realidade na sua vida, pois Jesus virá como um ladrão na noite, e em um piscar de olhos levará todos aqueles que são dele. A hora e o dia em que Cristo voltará